Estamos de volta na segunda parte do debate Correio Brasiliense nas eleições 2018. Na internet você pode usar a hashtag Debate Correio para marcar o seu comentário, que neste momento é o assunto mais comentado no Twitter DF. Estamos em transmissão simultânea no Twitter, Facebook e também no YouTube. Veja as regras deste bloco. Neste bloco começa o embate direto. A ordem sorteada previamente na presença dos assessores. O candidato escolhe quem vai responder. Frente a frente, eles terão 1 minuto para perguntar e 1 minuto e meio para responder. Réplica e tréplica terão 45 segundos. Quem começa a perguntar é o candidato Ibanez Rocha. Por favor, candidato, para quem vai ser a sua pergunta? Rodrigo Hollenberg. Candidato, por favor, dirija-se ao centro do debate. 1 minuto para a pergunta, candidato Ibanez. Governador Rodrigo Hollenberg, o governo do senhor é comentado com aquele que mais aumentou tributos na história do Distrito Federal. Vossa Excelência fez isso alegando que haveria um rombo nas contas do Distrito Federal e que isso seria importante para a recuperação financeira da nossa cidade, inclusive numa audiência que eu participei, à época ainda como presidente da Ordem dos Advogados. Após 4 anos de governo e com as empresas na dificuldade que estão e pretendendo um novo mandato, o que o senhor pretende fazer com os impostos e o que o senhor pretende para as empresas do Distrito Federal que nesse momento atravessam tanta dificuldade, com tanto desemprego e com tantos empresários desmotivados? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Hollenberg. Olha, você tem razão, Ibanez. Eu peguei uma situação muito difícil, 6 bilhões e 500 milhões de reais de rombo, o que me obrigou a tomar medidas difíceis, medidas duras, mas que permitiram garantir o salário dos servidores em dia, que é fundamental para a manutenção da nossa economia em função do poder de consumo desses servidores. Mas eu quero dizer que o próximo governo é o governo do desenvolvimento. Nós vamos, por exemplo, acabar com o diferencial de alíquota que fizemos para proteger a indústria local, o atacado local, mas que agora, com a prioridade da geração de empregos, nós vamos retirar. Nós vamos também aumentar o valor do Simples, de faturamento de 3 milhões e 600 milhões de reais para 4 milhões e 800 milhões de reais. E já vamos fazer isso esse ano. Vamos encaminhar à Câmara Legislativa do Distrito Federal, em novembro, a mudança da LDO, prevendo essas questões. E estamos recuperando a capacidade de investimentos no Distrito Federal em obras públicas, que é fundamental para garantir o emprego. A prioridade do desenvolvimento deve ser o emprego com distribuição de renda. E a retomada de obras públicas importantes, como o Trevo de Triagem Norte, como a infraestrutura do Sol Nascente, do Vicente Pires, agora também levando para o Pôr do Sol, a construção do Hospital do Câncer, a construção do Hospital da Ceilândia, a construção de 50 mil novas unidades habitacionais que já começamos a construir no bairro do Cristá, vamos começar daqui a algumas semanas no Itapuã Parque, vão contribuir para a retomada da economia e do emprego. Pelo menos uma vez, Rodrigo, eu posso dizer que concordo com você. Acabar com a DIFAL certamente é um grande passo para ajudar as nossas empresas no Distrito Federal. Essa DIFAL tem prejudicado muito essa diferença de alíquota, tornou as empresas do Distrito Federal menos competitivas e aumentar o valor, que já deveria ter sido feito, porque a lei federal permitiu que subisse para 4 milhões e 800 o valor do Simples, o teto do Simples, porque isso criou para aquelas empresas que queriam crescer a vontade de ficar pequenas. São 2 pontos importantes, mas nós temos que empoderar o nosso empresário e regularizar os alvarás e cuidar das nossas empresas no Distrito Federal. Nós, governantes, Rodrigo, vamos ter que ser defensores das empresas, porque só assim elas vão crescer e vão permanecer no Distrito Federal. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas a população sabe a situação que eu peguei essa cidade e o tanto que tive que trabalhar e lutar para colocar as contas em dia. E hoje, se vocês estão aqui prometendo muitas coisas e só estão fazendo isso porque nós arrumamos a casa. Porque aqui não tem ninguém aqui propondo, não, nós vamos equilibrar as contas, nós vamos equilibrar a economia. Porque vocês sabem que nós já fizemos isso. E num país que viveu 2 anos de depressão, como viveu em 2015 e 2016, isso é um grande feito. Eu repito, tem estado que servidor está se mudando, está morando em casa de parente, as pessoas estão fazendo vaquinha para que eles possam se alimentar e aqui no Distrito Federal todos estão recebendo em dia. E agora já podemos dizer com tranquilidade que com responsabilidade temos condições de garantir uma recomposição salarial e contratação.
Obrigada, candidatos. Por favor, agora, Eliana Pedrosa, de acordo com o sorteio prévio, é a próxima candidata a perguntar. Escolha, por favor, um candidato para ir ao centro do estúdio. Ibanez. Por favor, então, Ibanez volta ao centro, por gentileza. 1 minuto para a sua pergunta, candidata Eliana. Em reunião recente no assentamento 26 de setembro, um assentamento que é carente de tudo, falta escola, falta creche, falta centro de saúde, falta asfalto, o senhor prometeu reconstruir as casas que foram demolidas pela GEFIS. Eu pergunto ao senhor, com que dinheiro, qual é a origem desse dinheiro e o senhor não acha que isso é crime? Bom, eu não acho que é crime, isso é uma proposta de governo. Eu escutei por várias vezes a senhora e vários dos candidatos dizer que as derrubadas foram ilegais. Se ilegais, e nós vamos abrir os processos administrativos para saber se realmente foram ilegais, aquelas que são ilegais não merecem ser novamente construídas. Mas aquelas que foram efetivamente, forem comprovadamente derrubadas ilegais, serão reconstruídas, serão feitas com indenização que deveria ser do Estado. Mas como eu não quero sobrecarregar o Estado, e eu já coloquei à disposição desde a primeira vez que fiz a escritura, recursos oriundos de precatórios que eu tenho para receber do Distrito Federal, eu fiz uma proposta genérica para ajudar essas famílias. Agora, eu não entendo que isso seja compra de votos, não, Helena. E eu estou muito tranquilo quando eu falo porque eu tenho conhecimento jurídico. E vocês já ajuizaram em conluio, você e sua turma do passado, a ação na justiça. E eu tenho certeza que eu serei absolvido porque eu não prometi nada errado. E é engraçado porque quando eu prometi doar o meu salário e doar as mordomias que vocês estão acostumados, ninguém me acusou de comprar voto, porque ali foi para a educação e foi para a creche. Agora, porque foram para as casas derrubadas, vocês estão acusando. Tudo isso é fruto de uma mentalidade podre que está dentro da sua campanha, que está dentro da campanha de muitos outros. Os fakes, Eliana, estão saindo da sua campanha, já tem decisões judiciais contra fakes promovidos pela sua campanha, que você não teve coragem de assumir aqui, mas só tem gente do mal. É Fábio Simão, é Adão Xavier e tem muito mais que a senhora sabe que está ao seu lado. Seu tempo acabou, 45 segundos, réplica. Muito me admira, candidato, o senhor como advogado, não admitir que isso é crime eleitoral. Porque está gravado o senhor falando que com o seu dinheiro o senhor pagaria a construção dessas casas. Isso é crime eleitoral, sim, de pessoas simples, pessoas ali que só tinham na casa ali o seu único bem. Então tem uma expectativa muito grande com relação a isso. Isso é crime eleitoral, sim. A lei nos veda dar até R$10 na rua, quanto mais construir uma casa. O senhor não tem esse direito e, portanto, é ilógico que o senhor diga que isso é legítimo. Não é legítimo e o senhor terá que responder por esse crime, sim. É muito importante que a população perceba as práticas novas. Seu tempo acabou, candidata. Tréplica agora de Ibanez. A tréplica fica bem clara, a ação já está ajuizada, você, Rossi e Fraga já assinaram. Meus advogados estão cuidando desse assunto, eu estou muito tranquilo com as minhas declarações, mas eu queria insistir, a senhora está caminhando com o que é mais podre dessa cidade, com o que já deveria estar lá no cemitério que a senhora administra. A senhora está caminhando com Fábio Simão, a senhora está caminhando com homicidas, a senhora está caminhando com seu irmão que sabe das práticas dele, a senhora está caminhando com o pior que tem nessa cidade. E esse pior está promovendo fakes agora nessa última fase, porque a senhora está caindo nas pesquisas, porque do lado da senhora tem o que tem de pior nessa cidade. Eu tenho vergonha de um dia ter sido amigo de uma pessoa que envergonha essa cidade com tanta gente ruim ao lado. Eu tenho fé em Deus, Eliana, que um dia você vai ser redimida de tanto pecado que a senhora está... Por favor, voltem aos seus lugares. De acordo com o sorteio prévio agora, quem pergunta é o candidato Alberto Fraga. Por gentileza, candidato. Quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta agora? Eu vou escolher o Júlio Miragaia. Por favor, candidato, ao centro do nosso debate, de frente para o candidato Alberto Fraga. 1 minuto para perguntar, candidato. Júlio, nós sabemos que existe um grande cinturão de miséria em volta do Distrito Federal e que os problemas do entorno são esquecidos pelos governantes. Lamentavelmente, os governadores de Brasília e de Goiás, eles governam de costas para essa região do entorno, que busca os seus empregos aqui em Brasília, que buscam seus serviços públicos aqui em Brasília. Então, eu gostaria de saber, você eleito governador,
quais são as suas políticas voltadas para essa região do entorno, tão importante para todos nós, mas que alguém tem que assumir essa paternidade. Não dá mais para continuar a gente vendo uma passagem de ônibus custando o preço que custa e os trabalhadores de lá tendo dificuldade de arranjar emprego aqui do Distrito Federal. O que é que você acha disso tudo? Fraga, primeiro eu quero agradecer a pergunta, né, porque é isso que a população quer da gente. Quer que a gente discuta a proposta e não ficar trocando baixaria aqui diante das câmaras. O chamado entorno, a área metropolitana de Brasília, é como se fosse bairro do Distrito Federal, né? Apenas por uma situação, por uma circunstância, ela está em outra unidade federativa. Isso dificulta muito a gestão integrada dos serviços públicos do lado de cá e do lado de lá. Nós temos uma proposta, Fraga, de inicialmente institucionalizar essa região, porque isso é possível através da aprovação. O Estatuto das Metrópoles prevê essa possibilidade através da aprovação das duas casas legislativas. Feito isso, automaticamente toda essa região, o DF, inclusive, pode acessar programas federais para as áreas metropolitanas. Eu falo aqui de programas do Ministério da Cidade, programas do Ministério da Integração Nacional. O passo seguinte seria criar um órgão gestor para que, por exemplo, na área de saúde, pudesse fazer o planejamento integrado do atendimento de saúde. No mesmo caso da educação, e particularmente na área de mobilidade e de geração de emprego. É possível, a partir de um órgão gestor, atuar de forma integrada com o governo de Goiás e com as prefeituras e ter uma estratégia de desenvolvimento juntamente com esses municípios, não de forma conflitiva, mas de forma cooperativa. Afinal de contas, metade da população desses municípios trabalha ou procura emprego aqui no DF. 45 segundos. Olha, Júlio, por isso que no dia 7 vai dar 25 em Goiás e 25 no Distrito Federal. E com certeza nós vamos cuidar dessa região que nunca teve um pai, só tem padrasto. Essa é a grande verdade. Eu lembro que quando eu era secretário de transporte, eu tentei pegar a administração do transporte da região do entorno para que a gente pudesse administrar e desse um freio nesse excesso, desse abuso das passagens para o trabalhador. Nós também, eu tenho sempre colocado emendas na região do entorno. Se eu fortaleço o Hospital de Santo Antônio Descoberto, as pessoas precisam ser atendidas lá e não vão se deslocar para Brasília para tirar o espaço do nosso pessoal aqui. Portanto, tem que haver essa união para resolver os problemas do entorno. O senhor tem tréplica agora, candidato? E tem uma questão também, Fraga, que é da maior importância. Se existe uma desigualdade dentro do DF, essa desigualdade é ainda maior se compararmos a situação do DF com esses municípios metropolitanos. É uma coisa estarrecedora. Alguns desses municípios têm 90% da população sem saneamento básico. 90%. Né? Alguns desses municípios praticamente não têm acesso ao ensino superior. Eles têm que vir a Brasília porque não tem nenhuma faculdade sequer privada. Nesses municípios, a oferta de emprego ela é limitada pelo baixo desenvolvimento das atividades produtivas. Né? Não tem atividade industrial relevante. Então, eles têm que buscar emprego aqui, normalmente emprego de baixa qualidade. Por isso que atuar de forma integrada pode ser uma boa para o DF. Seu tempo acabou, candidato. Miragaia pode continuar no centro do estúdio, porque o senhor é o próximo a perguntar. Obrigada, Fraga. Pode voltar ao seu lugar. Candidato Miragaia, Fátima Souza, por favor, então, ao centro do nosso debate. Candidato Júlio Miragaia, o senhor tem 1 minuto para perguntar. Ô, Fátima, nós acabamos de ver, e a gente já teve oportunidade de falar sobre isso ontem, uma situação deprimente. Esse vazamento da delação mentirosa do Palocci, há 5 dias das eleições, pelo juiz Moro, numa tentativa clara de interferência no resultado eleitoral, numa ação partidária, né, por parte do juiz Moro, como de parte de grande parte do judiciário. Eu te pergunto, isso é normal? Esse tipo de intervenção de algo que estava na geladeira há algum tempo e aparecer a 5 dias da eleição, isso é normal num país democrático? Né? Essa atuação do judiciário, essa tomada de posição em prol de uma candidatura, que evidentemente é em prol da candidatura desse elemento de extrema-direita que está se apresentando, com raiz fascista, né, com proposta de espalhar o ódio, a violência e a intolerância no país. Isso é normal, Fátima?
A gente já tem discutido isso em outros debates, né? A justiça tem tomado o poder da política e, com isso, acelerados os processos. Inclusive, gente de extrema... que não é do nosso campo. O Fraga diz aqui que a justiça agiu rapidamente. Se o Fraga sente isso, imagine nós que somos da esquerda perseguidos. Mas um erro não justifica o outro, viu, Fraga? Agora, o que nos deixa mais triste, não só porque querem implantar de novo um regime autoritário, querem trazer de volta e aniquilar o processo da democracia, mas eles agem de forma tão rápida e tão sem procedência, que inclusive traz elementos que já foram vistos, que não tomam sentido. A gente sabe por que o Palocci está trazendo as delações dele, ele quer ter um espaço para que seja absolvido e que, portanto, ele saia daquele lugar onde ele está, que, na minha opinião, Júlio, deve permanecer lá, porque ele diz que tudo isso que aconteceu no governo Lula ou no governo do PT é verdade, então ele que tem que ficar lá para provar. Agora, eu queria aproveitar esse espaço aqui, Júlio, para dizer o seguinte: eu, como você, tenho muita vergonha de participar desse processo, que estando aqui os prováveis, né, que já estão dizendo que estão eleitos, porque eles estão na frente da pesquisa, diz que já ganharam, já governaram, já tiraram o Rodrigo Hollenberg da cadeira, dizendo que vão governar sem nenhuma autoridade para governar, porque são todos processados. E outros abusando do poder. E acha tranquilo dizer que vai comprar as casas das pessoas. Isso em país civilizado, a cassação dele já teria feito imediatamente. Ele nem estaria aqui conosco. 45 segundos para a réplica de Júlio Miragai. Quero, inclusive, dizer aqui, eu conversava sobre isso com o Fraga, e ele dizia ontem, que, na verdade, a ditadura mais perigosa é a ditadura do judiciário. Ele tem razão, porque esse denuncismo barato, que joga o nome da pessoa na lama e depois vai apurar. Isso tem que acabar nesse país. Né? Não é assim que se faz política. Faz política fazendo proposta e discutindo e não jogando o nome das pessoas na lama de uma forma irresponsável. Né? Então, aí temos que dizer também, Fátima, que, de alguma forma, a grande mídia age também de forma irresponsável, ao dar eco, de uma forma imediata, às calúnias que são plantadas por pessoas absolutamente sem compromisso com a democracia. Né? Esse é um alerta que a gente faz a você, eleitor. Muito cuidado com essas notícias que surgem na última hora. Réplica, candidata, agora 45 segundos. E além de ficar muito atento à questão das notícias, é preciso saber de que há candidatos que ficam implantando informações as mais perversas. E a gente sabe vários deles. No caso da Marielle, por exemplo, o Fraga foi humilde. Ele disse que a Marielle devia morrer mesmo, que não sei o quê. Daqui a pouco ele retirou. Então, quem faz isso não tem, na minha opinião, autoridade para ser governador do Distrito Federal. Assim como o Ibanez também não tem. Ele está abusando do poder, sim. Hoje circulou um vídeo onde ele não só está comprando as pessoas, está usando a inocência dessas pessoas, não está pagando. Imagina, ele não está pagando hoje. Quem está bandeirando nas ruas, como é que vai ser o calote? Não é só dos servidores não, viu, Rodrigo? Vai ter calote. Seu tempo acabou, candidata. O próximo a perguntar, por favor, voltem aos seus lugares. O próximo a perguntar agora é Rogério Rosso, por gentileza, no centro do nosso debate. E o senhor escolhe quem vai responder a sua pergunta. Candidata Eliana Pedrosa, por gentileza. 1 minuto para a pergunta. Rosso. Eliana, primeiramente, eu posso divergir de você, divergir da Fátima, divergir de vários candidatos aqui, mas fica aqui o meu apoiamento que jamais um candidato do Distrito Federal pode tratar uma mulher como tratou a senhora aqui. Fica aqui o meu repúdio pessoal, independente das nossas visões sobre o Distrito Federal, mas isso não podemos permitir. Eliana, o Distrito Federal cresceu, as cidades surgiram e eu defendo muito a autonomia financeira das cidades. O que é isso? Regionalizar o IPTU. Hoje o IPTU pago em qualquer cidade, por exemplo, em Ceilândia, ele vem para o Caixa Central, que é distribuído para obras em outras cidades. E no meu governo, parte desse IPTU, né, vai ficar na cidade, ou seja, a própria comunidade vai decidir aonde investir os recursos ou os impostos que ela mesma paga. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque, na minha opinião, é um dos grandes fatores de recuperação da economia do DF. Eu quero lhe parabenizar por essa ideia, esse seu projeto, porque no nosso governo nós vamos empoderar verdadeiramente as regiões administrativas através dos administradores. Eles terão missão
não será mais um cabide de empregos. Nós teremos ali um grande na hora, com grande oferta de serviço. E fazer essa descentralização dos recursos do IPTU, colocando em cada uma das nossas cidades, que já estão maduras, que já têm autoestima, já têm uma cultura própria, é extremamente importante. Porque é o avanço que todos aqui do Distrito Federal pedem, principalmente para nós diminuirmos as desigualdades que existem. Nós precisamos de grandes obras, mas são necessários também aquelas pequenas obras que o administrador, com esse recurso, vai poder fazer rapidamente. É um buraco na porta da casa de um morador, é uma luz que queima, que precisa ser trocada imediatamente e que isso representa segurança antes de mais nada. E, portanto, são muitas e muitas demandas que o administrador terá. É importantíssimo que as nossas cidades tenham menos desigualdade e mais qualidade de vida. E por isso nós vamos trabalhar muito fortemente para fazer esse empoderamento do administrador, e ele terá que cumprir à risca, porque se ele não der resultado, ele será trocado imediatamente. 45 segundos Fico agora, feliz, candidato. Eliana, que você também concorda. É claro que cada cidade tem a sua especificidade, sua vocação, tanto na parte econômica, cultural. Isso é muito importante. Eu, quando governador em 2010, mandei um projeto de lei para a Câmara Legislativa, que não deu tempo de analisar, exatamente criando esse fundo, né, de progressivo de autonomia financeira para as administrações, que já em 2010 a gente já percebia que a descentralização, ou seja, também a autonomia gerencial, é muito importante, né? Cada cidade tem a sua especificidade, cada cidade tem a sua necessidade, e é muito injusto que, por exemplo, um morador de Santa Maria que paga seu IPTU não fica em Santa Maria e vai para o Lago Sul construir, por exemplo, uma calçada. Então nós precisamos corrigir isso rapidamente, e farei isso nos primeiros dias do meu governo. É importante dizer, Rogério, que no nosso governo o administrador, para se candidatar ao posto, ele tem que preencher 3 requisitos. O requisito da competência, ter competência, conhecimento para fazer essa gestão, ter compromisso com o resultado. O povo não aceita mais essa falta de entrega de serviços e serviços de qualidade, e que ele queira olhar 360 graus. Ele não pode olhar só a caixinha dele. Ele não é dono daquele pedaço. E também não tem um dono que vai mandar sobre ele, como hoje a população reclama muito, que às vezes o administrador ele é um teleguiado de um outro personagem que está por trás dele. Essa é uma mudança substancial para que a gente possa trazer realmente... Seu tempo acabou, candidata. Obrigada, candidata Eliana. Obrigada, Rogério Rosso. O próximo a perguntar agora, Rodrigo Hollenberg, por favor, no centro do nosso debate. Pode escolher quem vai responder. O próprio Rosso, então, Você é esquerda, eu sou direito. Rosso, nós estamos democratizando a cidade. Nós abrimos a Orla do Lago Paranoá, e eu fico assim imensamente feliz de ver jovens do Plano Piloto, ver jovens das diversas cidades de Brasília, até do entorno, turistas que visitam Brasília, desfrutando da Orla do Lago Paranoá. Agora, nós doamos 31 hectares da residência oficial de Águas Claras para o Parque de Águas Claras. No próximo governo, nós temos um compromisso de implantarmos o Parque Burle Marx, que vai atender a comunidade do Noroeste, também a comunidade da Asa Norte, reformar o Parque da Prainha. Estamos fazendo infraestrutura no Parque do Setoró, tiramos os invasores do Parque do Guará, tiramos os invasores do Parque das Copaíbas. Eu lhe pergunto, qual é a sua proposta para democratizar os espaços públicos da cidade? Bom, Rodrigo, essa é uma excelente pergunta. Eu tenho uma visão um pouco distinta da sua, mas que converge que, primeiro, o Lago Paranoá é de todos. É de toda a população do Distrito Federal, e o seu acesso, já estabelecido em várias áreas comuns, precisam sempre ser melhorados e recuperados. Eu, como parlamentar, coloquei emendas, por exemplo, para a recuperação do Parque Veredim em Braslândia,
está em obras. É uma questão histórica para a Braslândia, e eu coloquei também emendas para o Parque do Setoró. E eu acho que é muito importante, até voltando à pergunta anterior com a Eliana, que a gente fala sobre as vocações de cada cidade, é que cada cidade tem a sua também vocação turística, de lazer, e a gente precisa fortalecer, é por isso que a descentralização é muito importante. A questão da Orla do Lago Paranoá, sempre uma polêmica. No meu governo, Rodrigo, em 2010, esse assunto foi colocado pelo próprio Ministério Público numa reunião. Eu dizia que eu tinha eu divergia, inclusive, da legislação que ali apontava que seria necessária a desobstrução daquelas residências ou de parte dessas residências que ali estavam há anos ou há décadas na beira do lago. Mas o lago é de todos. O que nós precisamos é sempre criar condições para toda a população do Distrito Federal, não só no Lago Paranoá, mas em cada cidade do Distrito Federal, a recuperar e fortalecer aqueles seus equipamentos de lazer, que cada um tem. Ceilândia tem a sua, Braslândia tem a sua, Planaltina tem a sua. Isso é muito importante, e é que a gente vai dar continuidade a essa questão de recuperação. Eu, como parlamentar, tenho destinado minhas emendas para isso. Nós estamos recuperando o balneário Veretinha, em Braslândia. Nós estamos construindo equipamentos públicos de cultura nas diversas cidades, como o Complexo Cultural de Planaltina, que vai ser inaugurado amanhã, Complexo Cultural de Samambaia. Nós inauguramos 3 Céus das Artes. Agora, é muito importante que a cidade cresça de forma ordenada. Nesse sentido, eu quero fazer aqui um agradecimento aos agricultores de toda a Bacia do Descoberto, de todo o Santos Dumont, que tem nos ajudado, que nos ajudaram a superar a crise hídrica. Vejam vocês que hoje nós já estamos acabando a seca e a barragem do Descoberto está com mais de 65% da sua capacidade. Isso foi fruto de um esforço coletivo. E os produtores rurais tiveram um papel muito importante. E agora nós estamos botando tubos em todos os canais para evitar evaporação e infiltração, e com isso garantir mais. Seu tempo acabou, candidato Hollenberg. 45 segundos agora para o candidato Rosso. A questão crise hídrica, ela, reitero aquilo que tenho dito nos debates para a população, é sobre a política. Vários partidos que aqui estão sempre criticaram o governador Roriz, cuja missa de 7º dia é daqui a pouco. Só que são essas obras do governador Roriz que estão sendo fundamentais para a nossa e para a futura geração, como, por exemplo, Corumbá. A questão dos agricultores é muito importante, tanto os médios e grandes do PADEF quanto os pequenos ali de Boa Esperança e de outros locais. Estão muito carentes de transporte, de patrulhas mecanizadas, patrulhas agrícolas. Eu vou implantar em cada comunidade rural uma patrulha com trator, com caminhão, para que cada comunidade possa desenvolver ainda mais a sua atividade. Obrigada, candidatos. Agora a candidata Fátima Souza pergunta para Alberto Fraga, que ainda não respondeu a nenhuma pergunta neste bloco. Por gentileza, os dois ao centro do estúdio. 1 minuto para a sua pergunta, candidata Fátima. Candidato, o senhor sabe que nós somos de polos opostos. O senhor defende a arma, eu defendo a caneta e o livro. O senhor defende que as mulheres precisam ter salário menor, pelo menos o seu candidato, eu não defendo. O senhor já declarou voto ao Bolsonaro, eu sou contra ele. Mas uma coisa nós temos próximo, que é o senhor não entrou na política comprando nenhum partido, assim como eu. Qual é o seu conceito de corrupção? Você acha que o candidato Ibanez está fazendo, gastando 7,5 milhões, comprando cabos eleitorais, dizendo que vai usar mais dinheiro do recurso dele para acorrentar cada vez mais a pobreza? Isso é ou não é abuso de poder? E mais do que isso é corrupção? Qual é o seu conceito? Eu acredito. Primeiro, só fazer uma correção. Eu nunca defendi que a mulher deve ganhar menos, ao contrário. Eu não defendo. Embora eu vote no Bolsonaro, somos amigos há anos, há 36 anos, mas esse tipo de... não tem essa convergência. Agora, realmente deixa todos nós desanimados. Pela primeira vez eu até concordei com o Ibanez quando ele fala que o erro está na lei, mas nada justifica ele entrar como um novo e estar fazendo o que está fazendo. É um absurdo o que nós estamos presenciando no Distrito Federal. Nós sabemos que esse abuso econômico, esse abuso do poder econômico, eu espero
porque a justiça tem essa visão, né? Mas como ele é muito bem informado, ele fala que é coluio. Coluio não, nós entramos com uma ação, né, de uma forma transparente. Coluio é quando existe uma coisa escondida. E vejam só, e o pior, quer dizer, ele promete construir casas das pessoas. Hoje eu fui abordado lá no meu comitê, que fica próximo do dele, as pessoas gritando que não tinha recebido o pagamento. Eu estou liberando meu pessoal hoje, pagando hoje, porque eu não tenho recursos para pagar domingo. Então eu vou encerrar o pagamento do meu pessoal para exatamente não dar calote naqueles que pegam sol, chuva, né, para pedir o voto para nós. Então eu acho que corrupção é tudo aquilo que você adquire de forma ilegal. Candidata Fátima, 45 segundos. Lembrando que a senhora não pode fazer intervenções durante a fala do outro candidato. Desculpe. Veja, aí reside outra diferença. Veja, nós do PSOL não compramos cabos eleitorais. Não botamos ninguém para ficar correndo a rua e defendendo os nossos valores e aquilo que nós acreditamos na política. Sabe por quê? Porque as pessoas vêm apoiar a professora Fátima. As pessoas vêm apoiar os nossos candidatos a deputados federais distritais e os nossos senadores. Eu falo e aproveito para agradecer aos meus alunos, agradecer aos meus colegas professores da Universidade de Brasília, agradecer a todos os profissionais do Ministério da Saúde, da ENAP, da Escola Nacional de Saúde Pública, que nos ajudou a construir um plano e um projeto de governo para o Distrito Federal, sem nenhum centavo. As pessoas vieram porque acreditam no Distrito Federal, as pessoas vieram porque têm certeza que nosso nome... Acabou seu tempo, candidato, agora Fraga. Professora Fátima, infelizmente, meu partido, os partidos da direita não têm essa militância que a esquerda tem. Agora, eu quero dizer que lamento muito, eu não tenho nada contra o dinheiro do candidato que está aí jogando dinheiro aos 4 cantos de Brasília, nada contra. Eu só fico preocupado quando ele começa a usar esse dinheiro para enganar as pessoas. Isso é muito preocupante. O pobre que perdeu a sua casa por causa da maldade do Rodrigo Hollenberg, ele não pode dizer que vai construir uma casa com o seu dinheiro. Quer dizer, já abriu mão do salário, agora vai construir casa de que foi derrubado. Quer dizer, mas aí no dia seguinte vê os caras dizendo que ele não está pagando os cabos eleitorais. Fica difícil da população entender que isso é o novo. Eu não acredito. Muito obrigada a todos os candidatos. No próximo bloco, nova rodada de perguntas dos jornalistas do Correio Brasiliense. Use a hashtag Debate Correio para marcar o seu comentário, a sua opinião nas redes. A gente volta em instantes.